Bom dia, bom dia. Hoje, sábado, dia 22 de março de 2025, aproximadamente 8 horas e 10 minutos, horário de Brasília. E eu vim hoje para falar um pouquinho sobre a rotina no final de semana. Então, gostaria de inspirar vocês a refletir sobre uma pausa na semana que é para ser um grande escape da nossa rotina, um grande momento de descanso, de se permitir fazer tudo com calma, de não ter que sair correndo para estudar, para trabalhar, que às vezes os filhos dormem até mais tarde, para quem é pai, que é o meu caso, eu sou mãe. Então, para esses momentos, a gente naturalizar essa possibilidade de descanso, tomar um café. Gente, a gente vive num mundo que está nos acelerando o tempo todo. E essa ansiedade de querer imediatamente qualquer coisa nos conduz à depressão. Porque como a gente não consegue chegar nessas metas com a rapidez e essa vontade toda e essa garra toda que a gente quer, a gente se frustra. Com essa frustração que não é bem resolvida, a gente vai buscar em outras fontes esse prazer, esse desejo que não foi conquistado. Quais são essas outras fontes? Às vezes drogas lícitas, às vezes drogas ilícitas, às vezes medicações, às vezes remédios. Então todos nós encontramos as nossas saídas para resolver uma frustração que por si só não se resolve. Mas se a gente parasse de fugir dela e tentasse entender as raízes, o que causou essa frustração, possivelmente a gente se sentiria mais confortável em se perdoar e entender, é natural se frustrar. A gente se frustra quando a gente tem uma necessidade e ela não é atendida. Vamos dizer uma frustração bem simples, né? Emagrecer. É muito frustrante quando tu sente que tá fazendo tudo que é certo, que é comer direitinho, fazer exercícios, beber bastante água e queria que esse processo fosse muito mais rápido. Queria que isso acontecesse em uma semana, queria ver resultado de um dia para o outro. O fato de não acontecer faz com que tu te autorize a desistir. E essa desistência te leva a todos os alimentos que vão te dar toda a dopamina, toda a alegria, que é o açúcar, que é uma massa, que é uma pizza, ou até mesmo o álcool, que é essa caloria vazia que nos dá um entorpecimento muito grande. A gente fica entorpecido, né? A gente se sente mais relaxado, a gente se sente, enfim, com alegria, né? E, obviamente, no longo prazo, essas atitudes vão nos conduzir a nova frustração, que é a raiz, que é eu não estou saudável como eu gostaria, eu não tenho o tipo físico que eu gostaria. E aí você pode fazer um reflexo desse tipo de frustração para várias áreas, para relacionamentos amorosos, para relacionamentos profissionais. E quando a gente volta o nosso olhar para nós mesmos, que é um exercício mais difícil, porque é muito mais fácil essas fugas que a gente faz consciente ou inconscientemente, a gente começa a se conectar com os nossos propósitos. E aí a gente não tem muito para onde fugir, porque quando a gente entende que tudo nasce de nós, tanto as expectativas quanto as frustrações, a gente começa a buscar o desenvolvimento pessoal, que é o entender o que eu busco em relacionamentos sociais e amorosos. Quando eu penso numa companheira, num companheiro, eu idealizo essas características que vai me atender, que eu vou atender essa pessoa, que a gente vai congregar como casal, vai se somar e nos nossos aprendizados a gente evolui para esse caminho, que é um caminho de união, de amor, de paz, de respeito. Se essa pessoa começa a te desrespeitar, muitas vezes tu pode fugir dessas frustrações ou tu pode permitir
que o tempo passe e permita oxigenar e reavaliar e reconduzir as próprias reflexões do que você aceita, do que você não aceita, quais são os seus limites e, sobretudo, o que aquela pessoa representa na sua vida. Então, para ter um relacionamento saudável, a gente precisa ter uma boa autoestima. Enquanto a nossa autoestima estiver baixa, ou a gente for conduzido só pelo medo de ficar sozinho, ou a gente for direcionado para caminhos que são fora da raiz da questão, a gente vai buscar válvulas de escape e é nesse momento que a gente se perde do nosso centro, né? Dos nossos desejos mais profundos, que quando não atendidos geram essas frustrações e quando a gente não consegue olhar para essas raízes e resolvê-las, a gente foge. E essas fugas, elas vão ser prejudiciais em toda e qualquer área, porque é delas que advém a procrastinação, a ansiedade, a depressão, porque sentimentos não resolvidos viram patologias. Isso é uma certeza psicológica absoluta, que vai nos atrapalhar em todo e qualquer processo de desenvolvimento e evolução pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas no meio do vídeo eu pausei porque tinha começado um alarme de carro. Então, eu poderia desistir do vídeo, eu poderia buscar aprimorá-lo de alguma ferramenta de edição, mas eu não sou tão boa em edição de vídeo, né? Uma das melhorias que eu quero desenvolver é ter um microfone e eventualmente, mas por hora, para o objetivo que eu tenho, para o propósito que eu tenho, que é disseminar as minhas ideias de bem-estar, saúde mental e desenvolvimento pessoal, isso está me atendendo. Então, eu poderia tentar continuar com o vídeo com alarme, ou eu pausei, no caso eu dei uma pausa ali, lavei uma louça e voltei e terminei o raciocínio lógico, concluí a linha de pensamento. E muitas vezes a gente simplesmente pode aceitar que naquele momento a gente não tem as ferramentas e alguma coisa está nos redirecionando, nos tirando do foco. Então a gente pausa, aguarda e volta. Essa pressa toda, esse estresse todo, ele é tão prejudicial, sabe, para o nosso corpo, para a nossa mente. Permitir você estar de bem contigo mesmo é uma grande saída para você continuar no caminho certo, não fugir, né? Não buscar válvulas de escape o tempo todo. E isso, quando você finalmente tem um estalo do que você quer, ninguém te tira do caminho do que você quer. Quando tu tá confiante, quando tu tá seguro, é isso que eu preciso. Esse caminho é o caminho para mim. Isso é que me deixa feliz. Esse é o meu bem-estar. Essa é a minha alegria. Ninguém consegue te convencer do contrário. Isso é geração de personalidade e confiança. E aí, se porventura surge uma situação que impede parcial ou totalmente que você concretize isso, como, sei lá, uma lesão para um atleta, que é extremamente frustrante quem está muito obstinado a chegar naquela meta e se lesiona. Isso acontece. A vida acontece. Cara, pausa, espera, deixa o teu corpo respirar. Tem um porquê de tu ter se lesionado, tem um motivo, existe uma origem. Tem vários fatores que te levaram a ter essa frustração. Mas se você souber que você, independentemente do tempo de recuperação, vai voltar àquele objetivo de vida, se te fizer bem, se é isso que você quer, ninguém te para. Ninguém te para. Então, a minha mensagem é essa: conheça você mesmo, busque as suas raízes, olhe para a frustração, se sentindo mais fortalecido a partir dela e não menos valoroso de concluir aquele desejo, aquela meta, aquele objetivo. Seja autoconfiante, desenvolva pessoal e profissionalmente, seja maduro com a sua felicidade. Se você não tiver compromisso e responsabilidade com ela, ninguém mais vai ter. Pelo contrário, a maioria das pessoas te dá ferramentas para desistir com argumentos para você
deixar de lado aquilo que é importante para você, porque é muito fácil dizer, esquece isso. Mas esses esquecimentos, eles geram frustração, depressão, mágoa, ansiedade. Então, o que é importante para ti é para você. Não esquece, não deixa de lado. Só tenta olhar para isso de uma maneira menos culpada e de uma maneira mais madura. Se você quiser, ninguém vai te parar. Eu gosto de uma calça que eu tenho de corrida que fala uma frase mais ou menos assim: ninguém pode te deter. Você é imparável, sabe? É isso. Espero que tenha mudado um pouquinho o teu ponto de vista, te ajudado. Um beijo.